Olá, vamos iniciar o nosso estudo da unidade 4, na qual vamos falar sobre um importante teórico da psicologia chamado Vygotsky. Os tópicos dessa aula serão esses que vocês estão vendo aqui no slide. Inicialmente, vamos conhecer o nosso teórico, Vygotsky. Vygotsky foi um teórico que nasceu na Rússia e ele foi o psicólogo proponente da psicologia histórico-cultural. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que é importante vocês saberem, que os textos que vocês vão ler ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês podem encontrar o nome desse teórico escrito de formas diferentes. Aqui nós estamos adotando Vygotsky com Y depois do V e I no final. Mas em algumas traduções vocês vão encontrar dois Ys ou mesmo dois Is, ok? Se trata do mesmo teórico, é só uma questão da tradução mesmo. E como eu falei anteriormente, ele foi o criador da psicologia histórico-cultural. Ele estudou o desenvolvimento intelectual das crianças, chegando à conclusão de que esse desenvolvimento ocorre em função das interações sociais e das condições de vida dessas crianças. O pensamento e a linguagem são muito importantes para Vygotsky, e para ele, essas duas palavras, essas duas instâncias estão indissociadas. Primeiramente, ele acreditava que os organismos são ativos. Por organismos, nós estamos entendendo aqui os seres humanos, os nossos alunos. O que isso significa? Significa que o nosso pensamento é construído em um ambiente que é histórico e cultural. Vygotsky entendeu que o indivíduo tem possibilidade de se desenvolver a partir do ambiente no qual ele está inserido, a partir das coisas a que tem acesso neste ambiente. E essas coisas podem ser tanto instrumentos físicos como simbólicos, como culturas, crenças, valores e etc., que foram desenvolvidos pelas gerações anteriores. Então, uma criança, quando ela entra numa escola pequena, todo aquele conhecimento que ela vai adquirir naquela escola não surgiu de repente, né? Foram coisas, conhecimentos, instrumentos e técnicas que foram criadas pelos seres humanos ao longo da história da humanidade. Vygotsky defende a ideia de que há uma contínua interação entre as condições sociais e as bases biológicas do comportamento humano. Então, as condições sociais e aquilo que nós somos do ponto de vista filogenético, que nós já trazemos na nossa herança genética enquanto espécie humana, essas duas instâncias estão sempre em interação durante todo o nosso desenvolvimento. Para ele, a formação do pensamento complexo e abstrato se relaciona com a fala, com a linguagem. Vamos entender isso um pouco melhor. Vygotsky acreditava que a forma como a fala é utilizada na interação social desempenha um importante papel na formação e na organização do pensamento humano. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma criança bem pequena, e a mãe fala para essa criança algo como: não pegue na faca, a faca corta e dói. Quando a mãe dá essa instrução para a sua criança, dizendo que aquele objeto dói, que aquele objeto pode cortá-la, a sua fala provoca uma modificação na percepção e no conhecimento que aquela criança tem a respeito daquele objeto, que ao internalizar essa mensagem da mãe, a criança, em uma dinâmica que é complexa e abstrata, começa a ter esse entendimento e passa a autorregular o seu próprio comportamento. Então, todas as vezes que a criança vê uma faca,
ela não vai se aproximar, ela não vai tocar naquele objeto, porque a mãe já a instruiu de que ela pode ser cortada e isso vai doer. Esse pensamento complexo permite que o ambiente físico e social da criança seja melhor apreendido, aquilatado e equacionado. Nesse contexto, a palavra dá forma ao pensamento, criando novas modalidades de atenção, de memória e também de imaginação para aquela criança. Segundo Vygotsky, a aquisição de um sistema linguístico reorganiza, pois, todos os processos mentais infantis. A palavra dá forma ao pensamento, criando novas possibilidades de atenção, memória e imaginação. Mas não só isto. Além de indicar um objeto do mundo externo, ela também especifica as principais características desse objeto, abstraindo-as das características dos demais objetos. Então, a criança do exemplo que eu dei, ela vai entendendo também, né, que a palavra faca se refere a um objeto que pode cortá-la e machucá-la, mas que a palavra colher se refere a um outro objeto que dificilmente irá machucá-la. E com isso há a generalização, né? A criança generaliza as características percebidas e as relacionam em determinadas características. Isso porque o sistema linguístico, ele organiza o pensamento, organiza os nossos processos mentais. A palavra, que aqui nesse caso pode ser a palavra faca ou a palavra colher, indica os objetos do mundo externo e diferencia esses objetos dos demais objetos. Isso pode parecer um pouco óbvio para nós que somos adultos, mas se a gente for pensar como que acontece o desenvolvimento de uma criança, é sempre assim, né? É sempre nessa perspectiva de, através da interação com o outro, entender que cada objeto é denominado com uma palavra específica e que ele também tem funções específicas. Com isso, o processo de internalização solidifica-se, sendo um processo ativo no qual a criança apropria-se do social de forma particular. O que significa se apropriar do social de forma particular? Significa internalizar os significados que estão postos na cultura na qual essa criança está inserida. Os seres humanos têm a capacidade de entender e também de utilizar a linguagem. A inteligência, nessa perspectiva, seria a habilidade de aprender. E aprender significa a apropriação do conjunto de produções humanas. Que produções são essas? São as produções que estão postas no meio no qual nós estamos inseridos, na nossa cultura. A ciência é um excelente exemplo de uma produção humana. Se a gente for pensar na biologia, por exemplo, nas ciências biológicas, tudo que vocês estão estudando hoje nesse curso relacionado à biologia foi produzido antes, foi descoberto antes. Essa aprendizagem, né, a nossa aprendizagem enquanto seres humanos, ela se inicia antes da nossa entrada na escola. Então, quando uma criança chega na escola, ela já tem uma série de coisas que ela já aprendeu em casa, com a família, na interação com seus irmãos. Porém, a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento, porque é na escola que essa aprendizagem acontece de uma forma organizada, de uma forma intencional. A aprendizagem que acontece no espaço escolar, ela acontece através da educação formal, cuja finalidade é fazer com que o aprendiz tenha contato justamente com esse conhecimento que foi produzido pelas gerações anteriores. E a inteligência, ela está diretamente relacionada
com um conceito que Vygotsky desenvolveu chamado zona de desenvolvimento proximal. Vamos entender o que isso significa. A zona de desenvolvimento proximal é também denominada de zona de desenvolvimento potencial, e ela se refere às potencialidades que podem ser desenvolvidas a partir do ensino sistemático. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas pela criança, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de problemas pela criança, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, imaginem uma escada que tem 3 degraus, certo? Vamos tentar visualizar essa escada que tem 3 degraus. No primeiro degrau, nós temos a zona de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento real é a zona na qual estão todas as coisas que conseguimos fazer sozinhos. Nesse primeiro degrau estão todas as coisas que a gente já sabe, que a gente já aprendeu e que já conseguimos fazer sozinhos. No segundo degrau, nós temos a zona de desenvolvimento potencial, que é a zona de desenvolvimento proximal. Aqui nós temos as coisas que nós só conseguimos fazer com a ajuda de outras pessoas. A distância entre o real e o potencial é o que chamamos de zona de desenvolvimento proximal, ok? E no terceiro e último degrau, nós temos as coisas que nós ainda não conseguimos fazer, mesmo com a ajuda de outras pessoas. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o primeiro degrau e o segundo. É a distância entre a nossa zona de desenvolvimento real e a nossa zona de desenvolvimento potencial. Para que nós cheguemos à zona de desenvolvimento proximal, é necessário que haja mediação. A mediação é o processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação, que deixa de ser direta e passa a ser mediada por um elemento interposto. Esse elemento constitui ferramenta auxiliar na atividade humana, seja técnica, seja psicológica. No contexto escolar, o melhor exemplo de elemento interposto é o professor, a figura do professor, mas os outros colegas também podem ser esse elemento interposto, esse elemento mediador. A mediação, ela pode acontecer através de diversos elementos interpostos. Nós temos, por exemplo, instrumentos técnicos, que são instrumentos mediadores materiais. Aqui nessa figura nós temos alguns exemplos, né? Um computador, um notebook, um livro, uma régua, um compasso. Mas a mediação também pode acontecer através de sistemas simbólicos, como a linguagem oral, a linguagem escrita, as obras de arte, os sistemas de contagem, o sistema algébrico que nós temos na matemática. A mediação, ela pode ser explícita, mas ela também pode ser implícita. A mediação explícita é feita com a utilização de objetos que são deliberadamente introduzidos para permitir que os alunos, aqui no nosso exemplo podemos usar crianças como alunos, para que esses alunos se envolvam na situação proposta e assim eles possam operar em um nível superior de funcionamento intelectual. Por exemplo, a gente tem aqui essas letras do alfabeto, né, que são muito utilizadas por professoras que trabalham com crianças que estão sendo alfabetizadas. Essas letras são chamadas de letras móveis.
Mas no caso de alunos do ensino fundamental ou do ensino médio que já estejam aí nas aulas de ciências ou de biologia, a gente pode também usar alguns instrumentos para a mediação explícita, por exemplo, levar esses alunos para um laboratório, onde eles vão poder ter acesso a um microscópio, a uma lâmina, e esses instrumentos também vão estar aí atuando, fazendo uma mediação explícita. Já a mediação implícita, ela é constituída por sistemas sígnicos que costumam ser abstratos e transitórios e normalmente já estão presentes no cotidiano, como a linguagem oral, por exemplo, que contribui aí para o desenvolvimento do pensamento verbal. No processo de escolarização, a utilização da linguagem oral obviamente, se dá de forma intencional por parte do professor. Para que vocês se aprofundem um pouco mais nisso que a gente está falando nessa videoaula, eu sugiro que vocês assistam também essa outra videoaula, que foi uma videoaula ministrada pela professora Rita Melissa Letri. Vocês podem acessar essa outra videoaula nesse link que está disponibilizado aqui no slide. Para um maior aprofundamento do conteúdo, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 2 do livro Psicologia da Aprendizagem, de Ana Inês Belém Lima Nunes. Desejo para vocês, como sempre, bons estudos. Se tiverem curiosidade de se aprofundarem mais, vão lá nas referências dos slides, que vocês também terão acesso a outros materiais sobre esse tema.